Muito bem, estamos começando o nosso Educador Entrevista de hoje, sexta-feira, como eu disse anteriormente, recebendo aqui o advogado criminalista, professor Dr. José Carlos Garcia de Freitas. E a gente, primeiramente, doutor, muito obrigado pela sua presença aqui em nossos estúdios. Inicialmente eu quero agradecer a esta oportunidade que me é dada pela TV Educador de estarmos aqui respondendo algumas perguntas, sobre o momento político nacional. Bem, então vamos começar falando desse momento político nacional. Vamos começar inicialmente por aquilo que já aconteceu, que foi a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo juiz Sérgio Moro. Bem, como é que o senhor vê essa condenação ou não condenação? Porque geralmente ele foi condenado, mas continua aí apelando da condenação, falando, aparecendo. Como é que, na sua opinião, você vê isso, Felipe? Claré, o problema jurídico, ele é elaborado baseado no que está no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que é o amplo direito de defesa, baseado no princípio do contraditório. Então, no desenrolar de todo e qualquer processo, mais especificamente na área criminal, as partes elas têm oportunidade de se manifestarem nos momentos oportunos, porque é fundamental no ordenamento jurídico 3 institutos: a prescrição, a decadência e a preclusão. Então, se nós formos analisar, e temos constatado que há uma crítica exacerbada e acirrada em relação ao juiz Sérgio Moro pela condenação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro, ninguém deve estar acima da lei, nem mesmo o Estado, porque nós temos num primeiro patamar a Constituição, o Estado e aí o cidadão. Em decorrência desses fatores, esse processo, que é uma consequência das investigações pertinentes à Lava Jato, ele vem transcorrendo já há algum tempo. Então, com as modificações introduzidas no processo penal em meados da década de 10 deste século, o juiz passa a ter quase que exclusivamente um contato com o denunciado apenas no momento do interrogatório. O interrogatório é o último momento que antecede, por assim dizer, a não ser que haja alguma coisa extraordinária, mas o interrogatório é o último momento que antecede a prolatação da sentença. Então, inicia-se uma investigação. Essa investigação, ela provoca o inquérito policial. O inquérito, tanto na fase da Polícia Comum como da Polícia Federal, corresponde a um processo administrativo, uma forma de investigar. Concluído o inquérito, o delegado remete isso daí para o judiciário. O juiz remete ao Ministério Público, porque o Ministério Público é o titular da ação penal. Então, o Ministério Público vai analisar todos os fatos ali ocorridos, comprovados ou não, ou indiciatórios, e a partir desse momento ele pode apresentar ou não a denúncia. Ele pode também pedir novas investigações. No caso de ele achar que o processo, o inquérito está a contento, então ele oferece a denúncia. Ao oferecer a denúncia, já há praticamente o início da ação penal. Então, as partes são convocadas no seu devido tempo para se manifestarem sobre todos aqueles fatos noticiados no processo. Então, o que acontece, O Ministério Público tem a oportunidade de produzir as provas
que ele achar indispensáveis, assim como a defesa também. Aí o processo chega ao juiz para que ele prolate a sentença, né? Dê a sentença, ou condenando ou absolvendo. Então, precisa acabar com essa questão aí de que o Temer e o Rodrigo Janot, eles estão em conflito processual, eles podem estar em conflito existencial. E que o Lula e o Sérgio Moro estejam também num conflito aí existencial. O problema é uma questão processual. E o juiz Sérgio Moro nada mais, nada menos fez do que sentenciar de conformidade com aquilo que foi produzido nos autos. A defesa teve toda a oportunidade para contrariar aquilo que foi anunciado na denúncia. E teve aí a oportunidade de arrolar as testemunhas, requerer a produção de provas, produziram-se provas documentais, provas periciais, né? E hoje nós temos aí ganhando força no ordenamento jurídico essa questão de indícios, né? Às vezes não há necessidade de você ter aquela prova concreta, porque o grande Nelson Hungria, que era egresso do Ministério Público, chegou ao Supremo Tribunal Federal, ele dizia que a prova testemunhal é a prostituta das provas. Então, num primeiro momento, é a prova testemunhal. Depois nós temos a prova documental e temos a prova pericial. Então, essas provas hoje, esses meios probatórios, há a possibilidade de eles, inclusive, serem modificados. Às vezes você falsifica um documento, junta nos autos. Às vezes a prova pericial não corresponde àquela que é relacionada ao réu. Então, por exemplo, uma ação de investigação de paternidade, você faz lá o exame correspondente do DNA, mas às vezes, dependendo, por isso que toda a produção de prova, né, desde a testemunhal, aquele que vai produzir a prova, aquele que vai ser ouvido, ele é compromissado justamente para que amanhã, no caso, na eventualidade de um desrespeito à produção da prova, ele vai responder por falsidade ideológica, enfim, por outros eventuais delitos que comportem ali naquele momento em que a pessoa claudicou. Quer dizer, não poderia claudicar. Então, não há como as pessoas estigmatizarem o juiz Sérgio Moro. Ele agiu corretamente, ele não está... tanto é que ele absolveu recentemente a esposa do Lula. E até um representante do Ministério Público, da Força Tarefa da Lava Jato, ele disse que o juiz havia sido generoso. Não, generoso não existe juiz generoso. O que existe é que, às vezes, o Ministério Público, ele instrui o processo de forma errada, ele produz de forma completa, de forma errada. E a defesa vai em cima daquilo. Então, o embate, né, no processo é entre o Ministério Público, que é o titular da ação penal, e o advogado. Então, é uma luta de gigantes, né? Aquela luta que é onde quem souber mais, quem tiver mais perspicácia, quem tiver mais o poder de persuasão, de convencimento, ele vai levar a melhor. Isso aí, você veja, você já assistiu muitos júris, né? Alguns dos quais eu fiz parte. Então você já vai para o processo sabendo que você não vai brincar lá. Porque se você brincar, você compromete o teu cliente. Então você tem que ter um preparo adequado. Que, aliás, o próprio Nelson Hungria, que nós citamos, ele na hierarquia, né, dos delitos, porque nós temos no Brasil uma forma tricotômica, né? Nós temos a contravenção, o delito e o crime. Lá na França, por exemplo,
é contravenção, delito e crime são considerados institutos sinônimos, né? Então, o que é? A contravenção por Nelson Gris era o crime anão. O delito era aquele crime juvenil. E o crime propriamente dito já era aquela fase de maturidade da violação de um preceito legal. Então, não tem que falar. Ele foi condenado porque foram carreados aos autos, né, uma série imensa, né, de dados que fundamentaram a sentença. Agora, ele tem aí a oportunidade do recurso. Essa questão da primeira instância à segunda instância é algo que nós herdamos do direito hebraico, né, que depois passou para o direito canônico e chegou até o direito processual penal. Então, eu não vejo essas coisas da forma como as pessoas colocam, né? E um outro detalhe fundamental, a pedido do Ministério Público, ele bloqueou, né, alguns bens, aí, 9 milhões, né, que ele tinha feito um fundo aí para garantir uma pensão. Então, e ele disse que nunca tem nada, né? Você vê que recentemente, naquele caso do triplex, ele quis responsabilizar a mulher, porque ele não sabia. Ela não estava aí para Mas se o que defender? ele foi fazer lá? Ele não é fiscal, né? Às vezes quem tem que ir num prédio, assim, antes de se dar o habite, né, é o fiscal da prefeitura, para que tenham sido, né, respeitados as normas de posturas, né, o código de posturas e também o código de habitações, o código de construções, essas coisas assim. Agora, como é que faz? Houve o bloqueio de 9 milhões, mais 2 ou 3 apartamentos e alguns carros. Então, o que nós precisamos nesse país é atingirmos uma maturidade, Claré. Infelizmente, nós vivemos uma situação dramática e desastrada nesse país, aonde vivemos um sistema maniqueísta, os que são contra e os que são a favor, aonde querem, né, alegar que não tem mais esquerda e não tem mais direita, que não existe mais os sistemas econômicos, o comunismo e o capitalismo com as suas correspondentes vertentes, né? Quer dizer, nós temos o modelo cubano no comunismo, modelo chinês, e no capitalismo nós temos o modelo aí, né, do neoliberalismo do Milton Friedman, né, lá da escola de Chicago, dos Estados Unidos da América do Norte. Então, o que nós precisamos analisar, o Brasil não está enfrentando problema de esquerda e direita, e nem de comunista, e nem de capitalismo. O problema que nós estamos vivenciando é um problema de corrupção. E isso está tão grave que eu disse recentemente num programa, e hoje o compadre Batista citou isso lá no Café com Notícia, né? Você nunca viu os bandidos do crime organizado, esses que às vezes aí são condenados, tipo Marcola, tipo Fernandinho Beiramar, subindo os morros para roubar leite de criança, né? Nós vemos que tem até uma investigação, né, aí de crimes, delitos praticados contra a merenda escolar. Aonde que nós vamos chegar? Roubando dinheiro que é destinado a comprar comida para as crianças. Então, é um país que precisa ser revisto. É um país onde nós estamos vendo que os partidos políticos faliram. E eles têm que admitir isso daí, sob pena de, se não admitirem, caírem cada vez mais no descrédito em que eles estão caindo. Quer dizer, é um absurdo, Claré. Eu vejo aí momentos difíceis pelos quais nós passamos durante a Segunda Guerra Mundial, né? Você veja na Inglaterra, Winston Churchill, né, que só tem a oferecer-lhe sangue, suor e lágrimas. Nesse país, o que eles fornecem para nós? Nós não temos uma educação de qualidade, nós não temos uma saúde de qualidade, nós não temos um lazer, nós não temos nada, nós só temos discursos políticos muito fundamentados na síndrome de Eva, sempre jogando a culpa lá para o passado.
Você veja na Inglaterra também o Clement Attlee, né? Você veja na França o Charles de Gaulle, você veja na Alemanha o Adenauer Konrad, quer dizer, o Konrad Adenauer, que eram gigantes, eram estadistas, lembrando aquilo que Santo Tomás de Aquino diz na Suma Teológica, né? Que Deus deu a capacidade do dom da profecia ao profeta, propriamente dito, ao empreendedor e ao estadista. Então, nós estamos carecedores de estadistas nesse país, Claré. Eu acho isso aí um absurdo, as coisas estão caminhando de uma forma aonde temos um confronto perigoso entre o judiciário, o legislativo e o executivo, cada um tentando interferir na seara do outro. E o que é mais grave, você viu que ontem, anteontem, foi noticiado que se instalou no Palácio do Planalto, né, um misturador de voz, é isso que vocês falam, né? Tá aí, tá. Você vê. Nos Estados Unidos da América do Norte, você veja que lá todas as audiências diárias entre o presidente e aqueles que comparecem em seu gabinete são registrados, são gravados. Isso é transparência. Agora, nesse país, o cara tem dois discursos. Um discurso para o povo, prometendo, fazendo, e o outro discurso para os aconchavos, para as pilantragens, para as safadezas, para o engendramento de roubos, de assalto aos cofres públicos. Isso é uma vergonha. Então, eu não vejo uma perspectiva de melhorar as coisas nesse país com esse pessoal que nós temos aí. Não vejo. Bem, doutor Freire, o senhor falou aí da condenação do Lula, mas quase que na mesma linha de pensamento, que houve um processo, né? Houve uma denúncia que foi apresentada, a Câmara dos Deputados aceitou a denúncia, mas a Comissão de Ética votou contra essa denúncia. E agora parece que está havendo algumas manipulações lá em Brasília para que os deputados votem contra quando for a plenário. O que o senhor acha que vai acontecer? Mas de quem? Do Temer, agora é do Temer. Isso, é do Temer. Então, o que nós podemos esperar desse país? Não do país, né? Desse pessoal que nos representa, né? Que está lá no artigo 1º, parágrafo único da Constituição, que todo poder emana de Deus, do povo, né? Em seu nome deve ser exercido. Isso é um processo de dessacralização do que havia durante a Idade Média, o Renascimento, que todo poder emana de Deus, né? Então, eu pergunto para você, como é que estão esses representantes? Vamos analisar o Romero Jucá, figura de relevância na República Brasileira. Esse cidadão foi líder do Sarney, foi líder do Collor, foi líder do Fernando Henrique Cardoso, foi líder do Lula, foi líder da Dilma e é líder do Temer. Então, todo mundo faz parte do mesmo partido. Complicado, né? Não, é complicado. Isso daí é coisa que... É cadeira cativa. É cadeira cativa de líder. E está aí, né, investigado, essas coisas todas. E você fica analisando, é uma vergonha para nós. O Rui Barbosa dizia, né, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto prosperar a desonra, o homem chega a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Hoje, ele teria vergonha de ter nascido no Brasil. Não por causa do Brasil em si, mas por causa desses maus políticos e desses que insistem em continuarem votando nos maus políticos. Por quê? Ou levaram alguma vantagem, ou estão levando, ou pretendem levar alguma vantagem. E você veja que o absurdo é tanto, né? Coitado do Rui Barbosa, eu tenho um dó do Rui Caetano Barbosa de Oliveira, o Claré. Você viu que... Diz que ele era baixinho da cabeça grande. Se ele tivesse aqui, ele estava... Nossa Senhora! Então, você veja que o Rui Caetano Barbosa de Oliveira, né, que elaborou o anteprojeto da Constituição de 1891, né, pegando muitas coisas da Constituição norte-americana, ele continua sendo
achincalhado. Você veja que, recentemente, o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro teve lá um pessoal lá que foi temporariamente afastado, não sei como que continuam essas coisas. E o nome do edifício onde funciona o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro? Edifício Rui Barbosa. Vamos respeitar, né? Se você for analisar, Claré, nós não temos uma tradição político-republicana nesse país. A República começou a ser, que ela foi proclamada de forma errada. A República nunca deu certo nesse país. Você veja bem, fazendo uma comparação com os Estados Unidos da América do Norte. A independência dos Estados Unidos, das 13 colônias, ocorreu no dia 4 de julho de 1776. Em 1789, eles tiveram uma Constituição. Essa Constituição está em vigor até hoje. Ela tem 7 artigos e 27 emendas. Nós estamos na 8ª Constituição. Tivemos uma de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, a emenda de 1969, que é uma Constituição, e a Constituição de 88, que está aí e que olha para frente e anda para trás. Você veja que o Supremo Tribunal Federal, que deve ser o guardião da Constituição, eles é que atropelam a Constituição brasileira. Vamos analisar 3 fatos lamentáveis, né? Por exemplo, no caso do processo da doutora Dilma, o ministro Lewandowski nunca poderia ter feito o que ele fez. Olha o artigo 52, parágrafo único da Constituição, que diz o seguinte, que ao ser, né, reconhecido, aprovado o impeachment, automaticamente a pessoa aí, né, ela já está impedida de ocupar cargos e funções, né, públicos por 8 anos. Não, ele desdobrou a votação. Ele não poderia ter feito, ele não é legislador. Aí vem o Teori Zavascki, né, de saudosa memória, e suspende o mandato, né, legislativo do Eduardo Cunha. Aí vem o Fachin, suspende o mandato político, né, de senador do Aécio Neves. Não pode, não existe isso na Constituição brasileira. Esse recurso ele está muito assim, nebulosamente, no Código de Processo Penal, que é de 1941. Então, o que você pode esperar de um país onde você veja uma briga de moleques, pode gravar, moleques, entre o Procurador-Geral da República e o presidente Temer. O procurador, não, enquanto tiver bambu, eu vou jogar flecha. Gente, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos. Eu acho que aquelas 2 ministras que estão lá, a Rosa Weber e a Carmen Lúcia, que é a presidente, elas devem se sentir totalmente, porque a mulher, ela tem uma sensibilidade maior do que nós, né? Você sabe disso. Tem uma intuição mais acentuada e assim sucessivamente. Então você percebe aonde pode chegar esta coisa. O Lula afrontando o Sérgio Moro. Ainda hoje eu ouvi um discurso aí, nesse negócio que vocês chamam aí de Facebook, porque eu não uso esse tipo de linguagem. Eu prefiro minha máquina de escrever, eu prefiro os meus livros e assim sucessivamente, né? Mas eu vi a presidente atual do PT, né, que está sendo investigada também, chamando o Sérgio Moro de covarde. Deixa o Sérgio Moro sossegado, gente. Ele não está perseguindo ninguém, ele está julgando de conformidade com a prova carreada aos autos. Ele recebe, né? Ele recebe, ele tem que fazer isso sob pena de uma condescendência criminosa, de uma prevaricação. Vão ler o Código Penal, artigo 319, 320.
Você não tem. E outra coisa, você acha que um juiz, que ela mencionou, ele é professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Então, eles não gostam de nós, viu? Eles não gostam da Unesp. Você já viu algum professor da Unesp ser entrevistado no Jornal Nacional, no Jornal da Cultura? Você já viu? Você nunca viu e nunca vai ver. E engraçado que em 2005, eu já estava lá na Unesp, porque eu entrei em 98, em 2005 a Veja publicou que o melhor corpo docente das faculdades de Direito do Brasil está na Unesp, aqui em Franca. Aqui. Agora eles vão voltar o ano que vem. Nunca nos chamaram. Você nunca ouve falar, é a Fundação Getúlio Vargas, é a PUC de São Paulo, é a USP, é mais isso, é mais aquilo. Você não vê ninguém da UNEM. Nós estamos aqui no canto, aqui, né? No fim, aqui, nos limites das Minas Gerais. Então, eles precisavam parar com isso daí. O que precisa é ter mais maturidade nesse país, mais responsabilidade. Você veja, por exemplo, aí o imposto sindical, né? Caíram aí tudo, e isso que saiu, já devia ter saído há muito tempo. Você veja que o Brasil tem mais de 17 mil representações sindicais. Eu não sou contra sindicato, não. Eu acho que toda categoria profissional deva ter o seu sindicato, mas esse sindicato deve ter responsabilidade, deve procurar melhorar as condições do trabalhador. E aí você vê os confrontos, né? Você veja as contradições, você sai aí, algumas centrais sindicais, alguns sindicatos inspirados, né? Inspirados na ideologia marxista presente em Cuba, na China, em outros países, na Coreia do Norte. Mas você já viu algum sindicato em Cuba? Na União, lá na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, na Coreia do Norte, na China. Gente, vamos fazer um sindicalismo de resultados, aquele que realmente se preocupa com as condições do trabalhador, aquele que realmente esteja na condição de um conciliador entre o capital e o trabalho, sem prejudicar o capital, porque também nós já tivemos aí algumas experiências dramáticas no passado, você sabe, né? Arrebentavam as fábricas, aí vinham os acordos, e aí como é que ia começar a trabalhar? Tinham arrebentado as fábricas, tinham arrebentado as máquinas. Então, nós não podemos, esse pessoal, né, que radicaliza, esse pessoal que às vezes não pensa num Brasil, num sindicalismo de resultado, vá ver o que o Abraham Lincoln dizia, né? Não é acabando com os ricos que você vai ajudar os pobres, não é acabando com o capital que você vai ajudar o trabalhador, porque na verdade nós precisamos mais nesse país, sabe do que nós precisamos, o Claré, e que infelizmente nós precisamos de uma consciência ética. Nós precisamos rever esses valores que estão assim crescendo cada vez mais e comprometendo a estabilidade do país. Você veja que o cidadão aí, Loures, né, o deputado saiu carregando aquela mala de viagem, que tinha dinheiro lá. Você pode ver que hoje eles não estão nem respeitando esse tipo de prova. Não foi. Isso aí não, é um disco voador. Estava cheio de papel dentro. Não abriu, não viu o que tinha dentro da mala, e assim sucessivamente. Então, o Claré, esse caso do nosso presidente Temer também tem que ser investigado, sim. Nós precisamos passar esse país a limpo. Você pode ver que o Rodrigo Janot, você lembra que ele chamou o senhor Luiz Inácio Lula da Silva de chefe de quadrilha? Foi. Não fui eu que disse isso. Você lembra o que ele disse do Temer recentemente, né? Então, você percebe, esse país nosso vem atravessando momentos que nos deixam cada vez mais indignados. E um detalhe que é muito fundamental,
Isso eu aconselho e tem condições sim para aconselhar. Eu sou um professor universitário, eu entrei na Unesp por concurso, então eu tenho o direito sim de falar para o senhor Procurador-Geral da República, que é formado em Direito, tem mestrado, para o doutor Temer, que é constitucionalista, que nós devemos observar o que dizia o Tobias Barreto. O direito não pode ser instrumentalizado, não pode ser aplicado como instrumento de vingança social ou pessoal. O que está acontecendo hoje na República é isso daí, um desencontro dramático, drástico, lamentável entre os três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Cada qual procurando se sobressair, procurando pelos holofotes, porque você não pode se esquecer que o Lewandowski, aquele lá que repartiu o julgamento lá do impeachment, né? Ele dizia que o século retrasado foi o século do legislativo, do executivo. O passado foi do legislativo e atualmente é o século do judiciário. E realmente nós estamos vendo aí um processo de complicada, complexa e crescente judicialização dos poderes da República. Bem, doutor, o senhor falou aí sobre a ética na política. E a gente vê que, ultimamente também, tudo isso vem se refletindo na ética, na sociedade, na família. A gente até conversava com isso, sobre isso antes de começar o programa. Por quê? O pessoal lá dá mau exemplo, a sociedade copia, né? O problema, Clara, é essa disciplina ética e filosofia política. Eu lecionei aqui nas faculdades claretianas antes de ter ido para a Unesp. E na Unesp, por causa de complementação de carga horária, porque a minha cadeira, filosofia do direito, no curso do direito, mas eu lecionei ética e filosofia política, direito constitucional comparado no curso de Relações Internacionais e filosofia geral no curso de serviço social, onde a gente destacava mais a questão da ética. Então nós temos que inicialmente fazer uma distinção, o que seja ética e o que seja moral. A ética, ela trabalha com princípios, a moral trabalha com normas. A ética seria o patrimônio espiritual da humanidade. A moral seria o patrimônio cultural de cada povo, com as suas tradições, os seus costumes, né? Aliás, moral vem de mos mores, quer dizer, costumes. E isso nós devemos atribuir ao Cícero, aquele grande estadista romano, né? A designação da expressão moral. Ele que praticamente foi o primeiro a usar essa expressão moral. Então, a ética é a casa, a moral é a forma de você organizar a sua casa. Então, o fundamento está na ética, fundamento esse que deve pautar, né, as nossas ações no dia a dia. E hoje, infelizmente, nós não temos, há uma carência muito grande de ética e até mesmo de moral. Você veja que há muitas prefeituras aí que abusam, há muitos estados-membros que abusam, e nós não podemos dizer o que está ocorrendo hoje em nível, né, assim, de união. Porque a tributação hoje é o que estrangula a vida do município. Porque nós arrecadamos, nós vivemos no município, nós pagamos os nossos impostos. E uma parcela de 70% vai embora. Vai embora para o governo federal. E aí restam, né, 30%. E aí desses 30%, algumas migalhas vêm para o município. Então, por isso que todos os municípios hoje estão vivendo uma condição de estrangulamento.
E aí, ninguém conhece o orçamento. O que é o orçamento? O orçamento é a fotografia de corpo e alma da administração pública, tanto em nível municipal, nível estadual e nível federal. Aí você veja o grande problema que as prefeituras hoje enfrentam na questão de se dar remédios, né, àqueles necessitados. Então, às vezes, o orçamento, quando ele é elaborado, há um esquecimento, né, de se acrescentar uma verba correspondente que deverá ser usada para isso. Porque quando você vai, né, procurar o judiciário, está lá no artigo 5º, inciso 35, né, que corresponde a ele decidir alguma violação a um princípio jurídico, é o judiciário quem decide. Mas o que acontece? Às vezes, nós temos o Ministério da Justiça, que tem uma portaria que, quando o remédio é importado, normalmente quem dá esse remédio é a União. E quando é correspondente a laboratórios, né, nacionais, aí fica na competência do Estado membro e, consequentemente, do município. Mas o que acontece? Às vezes você veja aí que tem decisões judiciais que estimulam o prefeito a violar a lei de responsabilidade fiscal. Entendeu? É o mesmo caso você querer que, numa época de um dissídio correspondente aí, né, o prefeito dê um aumento, né, além daquilo que está previsto nas normas. Então, como é que fica? Você vai estimular o prefeito, né, o governador, o presidente da República, a violarem a lei de responsabilidade fiscal. E depois, quem vai julgar isso aí é aquele que estimulou, né, o prefeito, o governador ou o presidente a violarem aquele preceito legal. Então, o que precisa, quando se fala em ética, o que precisa, no primeiro momento, é vivermos aquilo que está no artigo 2º da Constituição Federal. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Tá? Você pode ver que a distribuição dos poderes, ela obedece à lógica aristotélica, porque o Aristóteles é o grande pai do direito constitucional comparado, porque aquela obra dele, A Política, corresponde às consequências, às conclusões que ele obteve analisando 158 constituições do mundo antigo. Então, se você analisar o artigo 2º, você vai ver ali o ser necessário e os seres contingentes. Quem que é o ser necessário? É o legislativo. Por isso que o legislativo é em primeiro plano, depois o executivo e depois o judiciário. Quer dizer, se você não tiver um legislativo, o que o prefeito vai executar? E o que o judiciário vai analisar para ver se a execução foi boa ou não foi boa? Então você veja que está todo mundo atropelando, ninguém está estudando, está todo mundo aí na internet. Então está aquele problema, todo mundo, né, denunciando acúmulo de serviço. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que recriar o Estado. Essa expressão Estado, ela está presente na obra do Maquiavel. Maquiavel foi o primeiro, é o pai do Estado contemporâneo, lá no início do Renascimento, na obra O Príncipe, que muita gente acha que ele escreveu aquele livro para bajular o Lourenço de Médici, né, que vem na dedicatória. Não, ele escreveu o livro para chamar a atenção, né, da Itália para a necessidade da unificação, porque isso a Itália adquiriu da Grécia, onde havia a polis, né? Cada cidade era um estado independente, estado entre aspas, né? Porque força de expressão no constitucionalismo contemporâneo, porque lá na Grécia era polis, em Roma era urbe. Então o que acontecia? Ele propõe a unificação. E o que aconteceu? Depois de 200 anos, Garibaldi, que era casado com uma brasileira, Anita Garibaldi, que promoveu a unificação da Itália. Então, eles precisavam ver
que o Estado brasileiro precisa ser repensado, Claré, do jeitinho que nós estamos vivendo, um judiciário que muitas vezes há uma tentativa de ser amordaçado, um Ministério Público que às vezes há uma tentativa de ser amordaçado, uma imprensa que está constantemente sendo vítima de amordaçamento, você sabe disso. Aí você vê essa proposta, né? E olha o nome dele, hein? É Vicente Cândido, né? Tentando passar, né, na reforma política que o condenado aí, ou aquele que está em vias de ser condenado, 8 meses antes das eleições, ele não pode ser preso. Então, estão criando um ambiente nesse país. Eu não tenho nada com isso. O último em quem eu votei nesse país para presidente da República foi Ulisses Guimarães. Depois não votei mais ninguém. Então, eu não quero saber, se vocês quiserem pôr Lula, Fernando Henrique, Sarney, o problema é de vocês. Só que depois vocês sofrem as consequências, porque todo mundo está saindo nas ruas, na Avenida Paulista, nas grandes cidades, pedindo isso ou pedindo aquilo. Você veja que hoje o debate político virou briga de moleques. Você vê no Congresso Nacional, no próprio Supremo Tribunal Federal, Claré, um põe o dedo no nariz do outro. Não há aquele respeito à liturgia do cargo. Eu ainda ontem, conversando com o doutor Pedro, um advogado, lá na Conveniência São Paulo, eu ainda falei para ele, Adalto Lúcio Cardoso, porque eu sou de uma geração em que nós tínhamos no Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional e no Executivo, pessoas altamente categorizadas. O Adalto Lúcio Cardoso era da UDN, a minha família era do PTB, do Getúlio, mas a gente aprendeu a respeitar os adversários, não os tinham como inimigos. Então, o Adalto Lúcio Cardoso, deputado da UDN, um grande conhecedor do direito, depois passou para a Arena, quando em 1966 o presidente Castelo Branco dissolveu os partidos políticos tradicionais que haviam a partir da Constituição de 46 e criou-se Arena e MDB. Aí ele passou para a Arena. E depois de um certo tempo, ele foi para o Supremo Tribunal Federal. Quando ele estava no Supremo Tribunal Federal, que ele foi relator lá de um processo, e ele viu que os colegas, né, preferiram um julgamento político, o que ele fez? Ele tirou a toga, pôs no espaldar da cadeira dele, foi lá no Departamento de Recursos Humanos e pediu a aposentadoria dele. Agora, quem faz isso hoje? Você veja, a Constituição fala que você tem que ter uma moral ilibada. Isso é muito difícil, você provar que algum ministro, algum político não tenha uma moral ilibada. Agora, notável saber jurídico, isso fica fácil você comprovar. Isso é muito fácil você saber quando a pessoa teve intimidade com a cartilha Caminho Suave ou se passou a ficar só nessa cartilha Caminho Suave. Então, Claré, o que nós precisamos urgentemente nesse país é reestruturarmos o Estado. Nós temos sindicatos muito bons, temos partidos políticos bons. O problema não está no sindicato, o problema não está no partido político, porque todas essas agremiações, essas entidades representativas, elas têm pessoas honestas, pessoas corretas. Agora, já estava na hora também desse pessoal jogar para fora, né? Esse pessoal que não corresponde com as necessidades, porque é o mesmo caso, você e eu que fomos criados no Riachuelo, e que todas as casas tinham o galinheiro, né? O galinheiro. Então, se você colocar um ovo estragado no meio de ovos bons, o que vai acontecer? Se você colocar uma laranja estragada no meio de laranjas estragadas, o que vai acontecer? Você já viu, por exemplo, 29 laranjas boas recuperando uma laranja estragada? Mas você vê uma estragada acabando com
outras 29. Então, nós precisamos pensar isso aí. Eu poderia até, no final do programa, né, que nós já estamos no final do programa, eu poderia até dizer o seguinte, eu não sei, se perguntarem para mim, eu acho que estaria, né, num momento, nós chamarmos a família real, ela ficar uns 30 anos, depois nós não, porque eu vou estar morto, você também, mas os que ficarem proclamarão uma nova república, mas uma república que realmente seja republicana, uma república vem de res, do latim, coisa, pública, quer dizer, coisa de todos, que realmente seja de todos, não para cada um ir lá e meter a mão, mas para usufruir de conformidade com as necessidades, porque o Estado ele existe para solucionar os nossos problemas, para resolver. Nós não temos condições de resolver na esfera privada alguns problemas que para isso há a existência do Estado. Para isso que temos aí os impostos, né? E precisamos de uma reforma tributária nesse país, uma reforma política, uma reforma educacional. Aliás, nós precisamos reformar o homem brasileiro, né? Porque, na verdade, o Claré, isso é que é fundamental. Santo Tomás de Aquino dizia com muita propriedade, a cultura, ela humaniza o homem. O que nós precisamos fazer hoje no Brasil é humanizar as instituições e, dessa forma, eticilizá-las, trazer a ética para as instituições, fazer com que haja respeito, pelo menos, à criança e ao idoso, no mínimo. Você veja aí, fala-se tanto em proteção da criança, faz isso, faz aquilo, né? A guarda parental, né? A guarda, uma série de coisas. Você já ouviu falar em guarda de idoso? Você já viu alguém? É uma dificuldade nesse país. Às vezes uma mãe, ela cuida e cria 12 filhos. Depois os 12 brigam para ver quem não vai cuidar da mãe. Aí precisa entrar o judiciário, o Ministério Público. E assim, ou colocar no asilo. Ou colocar no asilo, né? Olha, Claré, é difícil. O senhor citou aí das reformas que precisam ser feitas. Há quem conteste essas reformas que estão sendo feitas, alegando que esse governo não tem legitimidade para fazê-las. Tem ou não tem? Então, se esse governo não tem legitimidade, o outro não tinha porque houve um impeachment, o outro não tinha porque foi condenado. Então, quando nós vamos ter essa legitimidade? Eu acho que, se quisermos defenestrar da vida pública este ou aquele, eu sou da seguinte opinião, eu acho que nós devemos ter o espírito cristão. Não vamos tirar o prato de comida de ninguém. Não vamos tirar a aposentadoria de ninguém, porque toda pessoa tem que ter o mínimo para ter a dignidade da sobrevivência, né? O que pode ser feito é o seguinte, vamos banir da vida pública esse pessoal aí que não corresponde. Há meios de nós fazermos isso. O Supremo Tribunal Federal não está legislando. Eles não pegaram, não dividiram lá o julgamento da doutora Dilma. Eles não pegaram, não suspenderam o mandato legislativo do Eduardo Cunha, não suspenderam o do Aécio Neves. Por que eles não fazem isso? Vão fazer igual lá na velha Grécia, né? O ostracismo, quer dizer, o banimento da vida pública. Aliás, essa palavra ostracismo, né? Ela tem o grande estadista, o grande patriota, né? Ateniense, o Aristides. Ele estava lá nas margens do Pireu e estavam votando, né? O banimento dele. E aí, por que é ostracismo? Porque se abria a ostra, põe o nome do cujo lá, né? Cidadão. Ali, e fechava e jogava no mar. E aí o cara que estava do lado do Aristides, sem saber que era o Aristides, mas convencido pela persuasão daqueles que o acusavam, né? Falou para ele, escreve o nome desse Aristides aqui para mim na minha ostra. O Aristides escreveu e jogou
lá. Quer dizer, você veja que ponto que nós chegamos, esses julgamentos emocionais, eles não podem acontecer. Vejam o que aconteceu no julgamento de Sócrates. Vejam o que aconteceu no julgamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam o que aconteceu no julgamento de Joana d'Arc. É isso que levou o grande Tobias Barreto, da Escola do Recife, a dizer que o direito não pode ser usado, não pode ser instrumentalizado como vingança social ou pessoal. Se você não concorda com o que o seu semelhante, seu adversário diga, tente debater com ele através de ideias, porque ideias você combate com ideias, e não com violência. A violência que fizeram contra Sócrates, a violência que fizeram contra Nosso Senhor Jesus Cristo, a violência que fizeram contra Joana d'Arc, e a violência que estão fazendo contra o povo brasileiro. Porque nós estamos aí hoje assistindo, né, completamente perplexos, todo esse marasma, toda essa confusão que nos envolve, e nós só temos o direito de pagarmos os impostos. Você vai aí em cidades como Rio de Janeiro, mesmo aqui em São Paulo, você viu aí o que aconteceu, noticiado em São Paulo, vem aqueles lava-jato, né, não é da operação, não, né, assim, para jogar água, joga água no cobertor do cidadão de rua, né? Gente, ele está no último degrau do desrespeito à dignidade humana. E ainda você vai fazer isso, e quem faz isso é o Estado, hein? Então você percebe que o Estado nosso tem a face do Hegel, aquele grande filósofo alemão, tá certo? Porque o Hegel é o grande filósofo que inicia a idade contemporânea, e o Kant, ele terminou a idade moderna. Então, o Estado hegeliano, o Deus de Hegel é o Estado, o Deus absoluto. Então, o Estado hegeliano é um Estado que está preocupado única e exclusivamente com a sua sobrevivência. Ele não se preocupa com o bem-estar da comunidade, do cidadão, em termos individuais. Então, diante desses aspectos aí, você veja o que eles fazem com crianças. Só para, não interrompendo, você citou aí, jogando jato d'água em morador de rua. Pior, acontecendo lá no Rio de Janeiro, com aquela debandada de dinheiro que teve lá do Sérgio Cabral. Então, e hoje, os aposentados pegando cesta básica para poder sobreviver. Então, cadê os poderes da República? Eu estou perguntando para vocês, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo para recuperar esse dinheiro? Porque vejam que o Sérgio Moro aí, ele está ferindo. Sérgio Moro, o juiz. Está ferindo alguma suscetibilidade, porque ele está pegando e mandando devolver, né? Quando que você viu isso daí em algum acórdão do Supremo Tribunal Federal? Quando? Tenha santa paciência. Esse pessoal, teve uns aí, e nós temos pessoas honestas no Congresso. Nós não podemos generalizar em sindicato, em legislativo, em executivo, em judiciário, em Ministério Público, nada. Nós não podemos fazer isso aí sob pena de cometermos algumas injustiças, né? Mas você veja que nós vivemos situações dramáticas nesse país, crianças com dificuldade de aprendizado nas escolas. E por quê? A causa é uma alimentação inadequada, porque a criança, quando ela se alimenta bem, isso aqui começa a funcionar. Você veja a nossa geração, nós não tínhamos, né, toda essa parafernália que temos hoje, toda essa instrumentália que temos, mas nós tínhamos o arroz, o feijão, o bife de fraldinha, o ovo, cada casa tinha lá no fundo
a horta, tinha um pomarzinho e tinha um galinheiro lá. Quer dizer, 70% que nós consumíamos às mesas vinha do fundo do quintal. Hoje você pode ver... Na minha casa era assim. Na minha, hoje você pode ver que o cidadão vem da zona rural comprar ovo na cidade. Tenha santa paciência. Então nós precisamos assumir a nossa condição de país pobre, país emergente. Nós precisamos largar a mão dessa mania. De país do terceiro mundo. Daquele problema lá do sapatinho da gata borralheira, né? Não, nós vamos largar a mão desse negócio aí. Nós temos que assumir a nossa condição de um país ainda pobre, um país que não tem condições de resolver o problema da educação, da saúde, dando saúde e educação de qualidade. De qualidade. Então, você veja bem, como é que nós podemos avançar nesse país, né? Se você vê aí diariamente alguns noticiários, a operação não sei o quê, a operação não sei o quê, e uma outra aí, né, envolvendo dinheiro desviado para merenda escolar. Que é isso? Aonde está a dignidade desse pessoal? Que é isso? Esse pessoal tinha que estar preso, esse pessoal tinha que ser execrado da vida pública. Aonde já se viu nós constatarmos que muitos daqueles que nos representam são mais bandidos do que aqueles do crime organizado. Porque eu nunca vi o Fernandinho Beiramar, o Marcola, mandar os seus comandados subir os morros, subir as favelas, para roubar o leite destinado às crianças, a merenda escolar destinada às crianças. Aonde já se viu? A que ponto que nós estamos chegando, Claré? E eu não estou exasperado, eu não estou emocionalmente, eu estou indignado, eu não estou revoltado, porque eu não tenho motivo para ser revoltado. Eu acho que eu consegui, mas também dentro daquela lição do Evangelho, né? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Você lembra que nós estudávamos, nós íamos com bolsas de couro no grupo Washington Luiz, fomos estudar lá no industrial, e eu sou torneiro mecânico, hein? O meu curso, 4 anos e mais 1 ano de especialização, viu? Eu estudei nos tornos, Nardini, Naimo, furadeira, fresadora, aprendi que você não deve deixar lima no barramento do torno, porque senão ele perde a precisão na hora do movimento do cabeçote móvel. Eu aprendi a desenhar no primeiro diedro, no terceiro diedro. Eu aprendi a usar um micrômetro de alta precisão, o paquímetro. Não vem não, viu? Isso aí eu não fiz curso de 2 meses não, viu? Não vem não, que nós também. Porque eles dizem, não, o doutor só sabe esse negócio de filosofia, teologia. Não, eu também. E, aqui, olha quantos calos aqui, de puxar aquela manivela da guilhotina no jornal. Então, Claré, você veja que nós ajudamos a construir esse país, enquanto que outros estão solapando. Nós temos, isso daí, o Luiz Inácio Lula da Silva. Você se recorda que ele teve na Constituinte, né, que se consumou com a Constituição de 1988, quando ela foi proclamada, que o Ulisses falou Constituição Cidadã. O Luiz Inácio Lula da Silva, ele deu uma declaração que pouca gente lembra disso, né? Ele fez a seguinte declaração: olha, eu encontrei no Congresso 300 picaretas. Você está lembrado disso? E depois, né, alguns do governo dele foram atrás dos picaretas, né, alugando consciências. E aí o que aconteceu? Por que o mensalão veio à tona? Sabe por quê? Porque havia lá um negocinho, né, de mensal para 30 mil reais. Aí teve que falou, mas como? Nós damos a cara para bater, ganhamos 30 mil. Tem gente aí que está almoçando no Piantela, né, todos os dias, né, lá em Brasília, tomando vinho de 1.200 reais. Foi aí que veio à tona o negócio do mensalão.
O Roberto Jefferson, né? E vai continuar o Que negócio do mensalão. denunciou, né? E tal. Bem, doutor Freitas, o senhor estava falando aí da gente banir, né, os maus elementos. E o ano que vem Tem é eleição. ano de eleição, né? Quer dizer, é lógico que nenhum político traz uma estrela na testa e nem fala quem ele é. Mas está na hora da gente descobrir, né? Ô, Claré, você se recorda, que você é da minha idade, nós fomos da Cruzada Eucarística, né? Os mais novos eu até dou uma ressalva, mas os que têm a minha idade para trás, não, porque na nossa época o povo era menos instruído do que hoje. Só que o povo naquela época, também, uma parcela maior, se atinha a menos interesse, a menos conveniência. Então você vai analisar tudo isso. Naquela época nós não tínhamos as universidades que nós temos hoje, nós não tínhamos os meios de comunicação sociais que nós temos hoje, nós tínhamos a rádio AM, nós não tínhamos FM, nós tínhamos o cinema, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos nada. E o povo sabia votar. Isso no passado, né? Você veja aí, nós tivemos no governo do Estado de São Paulo, em outros, eu vou dizer, políticos do Brasil, né? Você pega lá do Amazonas, você entendeu? Já vinha aqueles grandes políticos descendo pelo Pará, depois pelo Piauí, chegando, descendo no Maranhão, vinha chegar até aqui no Rio Grande do Sul. Tínhamos nomes extraordinários. Nas Minas Gerais, nós tínhamos aí o Oscar Correia, Afonso Arinos, Benedito Valadares. Aqui em São Paulo, né, nós tínhamos o Carvalho Pinto. Conheci ele. Né, você conhecia, eu também conheci. Tínhamos o próprio, que também foi depois dele, o Jânio Quadros. Seu amigo Jânio Quadros, Ele né? era meu amigo, eu trouxe para fazer a palestra. Eu entrevistei ele. Você lembra que você entrevistou? Então, Ulisses Guimarães, que eu Ulisses entrevistei Guimarães, também. o Nogueira Garcês, foi um grande governador do estado de São Paulo, que era professor da Escola Politécnica da USP, foi professor do Dr. José Marcílio Baldock e de muitos engenheiros da geração do Dr. José Marcílio Baldock, lá na Politécnica de São Paulo. Nós tínhamos no Rio Grande do Sul Oswaldo Aranha, tínhamos o Raul Pila, tínhamos o Getúlio Vargas, tínhamos aqui mais para cá, aqui entre nós no Sudeste, nós tínhamos o Santiago Dantas, a Bahia, nós tínhamos o Idaliz Coelho Nogueira, a Leomar Balieiro. Tenório Cavalcante. Era aqui no Rio de Janeiro, o Tenório, né, da Lourdinha. Da Lourdinha. Né? Nós tínhamos, na Bahia, o João Mangabeira, que juntamente com o Vitor Nunes Leal, Hermes Lima, Evandro Lins e Silva, Roberto Lira, fundaram o Partido Socialista Brasileiro, que, aliás, eu acho que é o único partido que realmente tem um programa partidário e que os seus partidários procuram segui-lo à risca, né? Aí, o João Mangabeira, que era irmão do Otávio. O Otávio era governador da Bahia, era da UDN, e o João Mangabeira, do Partido Socialista. O Otávio Mangabeira era uma pessoa porque naquela época não tinha esse negócio de falar que era da UDN, PSD, PTB, os políticos se prezavam. Você veja que o Otávio Mangabeira foi governador da Bahia, ele não tinha casa para morar. Não tinha casa para morar, seu telespectador. Quando ele estava na Bahia, lá em São Salvador, ele morava no Hotel da Bahia. Quando ele estava no Rio de Janeiro, era o Hotel Glória, ele não tinha casa para morar, não. Agora nós temos que pensar aí, o Michel Temer, nosso presidente, né? Eles precisam pensar, porque a doutora Dilma pegou e iniciou, né, que veio desde o governo do Luiz Inácio, Minha Casa e Minha Vida, né? Então agora precisa lançar um outro projeto, Minha Cela, Minha Vida. Porque o que só lá na delação do Joesley, 1829.
Então, precisa pensar aí nesse novo programa habitacional. Ou então, fazer, né, alguns convênios com o Paraguai, com a Argentina, para nós mandarmos esse pessoal cumprir penas lá, né? Porque o negócio está feio e vai ficar mais feio ainda, o Claré. Então, eu que sou daquela época, o pessoal sabia votar. Aliás, os candidatos eram os melhores, você votava entre os melhores no melhor. Hoje você tem que votar no menos ruim. Então você veja aquela célebre, né, eleição de 1960, que o Jânio Quadros ganhou, o vice dele era o Milton Campos, aqui das Minas Gerais, uma das maiores inteligências do Brasil. E nós tivemos aí o João Goulart, que concorreu, né, na chapa, numa outra chapa. E aí o que acontece? Nós vemos o João Goulart, ele foi defenestrado do poder, né, porque acharam que ele era comunista. Ele nunca foi comunista, o Claré. Ele tinha propriedades rurais no Rio Grande do Sul, no Uruguai. Então, eles falaram que ele era comunista, né? E o Exército, através do Olímpio Mourão Filho, aqui, de Juiz de Fora, saiu, né, com aquele cachimbão dele, assim, chefiando as tropas em direção ao Rio de Janeiro, forçando o Castelo Branco, Costa e Silva, Adhemar de Queiroz, né? Esses grandes militares da época. Aí eles fizeram um movimento aí, que o meu amigo, doutor Sami Tebecrani, fala assim, que não é revolução, é golpe. Eu concordo com ele também, é golpe. Porque você destituiu um governo legalmente constituído. E que foi pior, hein? Às vezes o Lula fala de injustiças, a Dilma fala de injustiça, o Temer fala de injustiça, vocês não sofreram injustiça nenhuma, vocês foram julgados de acordo com a Constituição. Pior foi o João Goulart, que houve a decretação de vacância do cargo e ele em território brasileiro. Auro de Moura Andrade, era o presidente do Congresso Nacional. Esse pessoal, sei lá, Claré, eu fico muito triste, muito indignado. Tem hora que me dá vontade de pôr fogo na minha biblioteca, aí eu falo, não vou fazer isso. Não faz isso não, que o prejuízo vai ser grande. É pecado, né? Mas você veja aí, ninguém mais quer ler, todo mundo quer ir na internet. Você não tem hora que dá vontade de você chorar, depois dá vontade de você rir, né? Aí aquele ditado, se nós não tivermos aquela formação religiosa, aquela formação familiar que nós tivemos, nós íamos fazer análise, né? Nós não iríamos sair de psicanalista. Então, Claré, é como você pegou e falou, temos condições sim. O que precisa, você aí que é eleitor, hein? Porque existe muitos desses aqui em Batatais, aqui, que votam, você entendeu? Pensando em interesses próprios, interesses pessoais. Tem muito aqui em Batatais, aqui, muita gente que defende corrupto, viu? E você quer dar uma conotação de honestidade a quem você sabe que meteu a mão nos cofres públicos. E aí depois querem culpar o judiciário. Você acha que Sérgio Moro está preocupado com Luiz Inácio, com a doutora Dilma, com o Fernando Henrique Cardoso? Não estão. Você pode ver, Claré, que nós tivemos aqui investigado. O Sarney estava aí, recentemente saiu o nome aí, o Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves, o Lula, a doutora Dilma falando só daquela questão, porque eu sempre ressalvei a honestidade dela. Hein? Você nunca ouviu até hoje falar que ela pegou um centavo. E aquele problema, mas usou dinheiro na campanha Caixa 2. Isso aí é problema do tesoureiro da campanha, porque o candidato ele tem que sair pedindo o voto. Então, você vê o Collor de Mello, não aprendeu a lição, não aprendeu, Claré. Você lembra que ele foi lá, né, citado, ele renunciou por causa do impeachment, por causa lá daquele caso lá, né, daquele célebre contador dele lá, o Farias, né? Aí ele não aprendeu a lição.
Apareceu o nome dele recentemente aí em outras coisas. Falcatrua, né? Então, como é que nós vamos fazer, Claré? Será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer sem ver esse país despertando de um berço esplêndido, crescendo, cuidando da criança, cuidando do jovem, cuidando do adulto e cuidando do idoso? Será que eu vou ver isso, Clara? Se Deus quiser. Não, mas Deus quer, quem não quer é essa turma que está roubando aí na política brasileira. Né? Você continua a rezar teu terço lá de segunda-feira. Nossa, eu vou lá, é um consolo. Vou lá ao terço de Nossa Senhora de Medigor, continuo lá no terço, faço um convite aqui, porque também ó, o pessoal jovem, Claré, não tem ido muito na igreja, não vai muito em centro espírita, muito em templos protestantes, em mesquitas muçulmanas, em sinagogas judaicas. A juventude, né, não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno mundial. Parece que nós estamos vivenciando aí o prenúncio, né, de um juízo final, do Apocalipse de João Evangelista. Então, pelo menos... Como você dizia, uma hecatombe. Uma hecatombe. Pelo menos observe aquilo que está lá no capítulo 2, versículo 10. Sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Ó, que beleza! Você veja, era um pescador o João Evangelista, mas tinha simplicidade, tinha dentro de si um santuário, aonde ele percebia aquela centelha abençoada que ele herdou, como todos nós herdamos do nosso Pai Celestial. 12 pescadores mudaram a história desse mundo. Veja o caso de Maria, né? Em toda a sua contextura de mãe. Veja o caso de nosso Senhor Jesus Cristo, marcou a história da humanidade. Então, esses nossos políticos aí, né? E eu só vou terminar um detalhe, posso terminar, dar um conselho? Eu aconselho a muitos assessores aí do nosso Luiz Inácio Lula da Silva, porque agora está todo mundo perplexo por causa desse bloqueio aí de 9 milhões e mais aquilo. Cuidado, não vão falar que foi o PT que deu o dinheiro, hein? Você sabe por quê? Porque senão vocês vão ter o partido, a sigla caçada, porque esse dinheiro não poderia sair, né, do fundo partidário. Então vocês tomem cuidado, viu? A orientação é gratuita, eu não vou cobrar nada, mas não falem bobagem como às vezes vocês falam, não. Eu quero aproveitar, doutor, eu sei que você é uma pessoa muito compromissada, tem muitos compromissos aí na sociedade, está em Franca, apesar que está em férias lá na faculdade, né? Isso. Mas agradecer a sua presença aqui, as explicações, e vamos torcer que você não morra sem antes ver esse país passado a limpo. Nem eu também. Eu quero ver tudo isso. Não. Sabe o que é, Claré? Nós estamos caminhando no mundo numa situação muito complexa. Daqui a uns 15 anos, os Estados Unidos perdem a primazia de ser a nação mais poderosa do mundo. Isso aí vai cair nas mãos da China. E o Brasil vai enfrentar um problema muito sério com uma república gospel. Aquela que vai ser engendrada por pessoas religiosas, fundamentalistas, radicais. Aí vocês vão ver que eu não vou estar vivo, Claré. Deus não vai concordar que eu sofra tanto. Não, ele não vai, porque se ele fizer isso comigo, eu vou ter que, né? Fiat voluntas tuas, né? Mas eu acho que ele não vai. E tem um detalhe muito significativo. Vocês que fazem parte do PT, Diretório Municipal, Estadual e Federal. Vocês que fazem parte do PDT, do PSDB, do PSB, do DEM, enfim, vocês têm condições de primeiro excluir o joio, porque vocês
tem, nós temos muita gente boa no PT. Você vê o Suplicy nunca levou vantagem nesse país, né? Você veja, o PSB tem muita gente boa, o PSDB, o PTB, enfim, todos os partidos têm pessoas tem muito trigo, né? boas. Tem mais trigo do que joio. Tem mais trigo do que joio. Então, eu peço para vocês, o Tales de Mileto, num diálogo que ele teve com um sofista, o diálogo começou assim: qual é a coisa mais antiga? Aí o Tales respondeu: Deus, porque sempre existiu. Qual é a coisa mais bela? É o universo, porque é obra dele. Qual é a coisa mais rápida? É o pensamento. Qual é a única coisa que não pode morrer no homem? É a esperança. Aí vai indo, aí pergunta as duas últimas. Qual é a coisa mais fácil? Dar conselhos. E a mais difícil? Conhecer-se a si mesmo. Então, vamos dar esse conselho. Vocês têm condições de mudar esse mundo a partir dos municípios, dos estados membros. Vocês têm condições de desalojar lá, né, das câmaras municipais, dos executivos municipais, das assembleias legislativas, dos executivos estaduais, do Congresso Nacional, da Presidência da República, aqueles que não comungam com a ética, aqueles que não comungam com as necessidades estruturais das crianças, dos jovens, dos adultos, e quando eu falo adultos, é a mãe de família, é o pai de família e dos idosos. Que vergonha vocês irem aposentados, como você citou aí, pegando cesta básica, trabalhou a vida inteira. Você já pensou se isso acontece aqui no estado de São Paulo? Eu perdi a minha aposentadoria, atrasar a minha aposentadoria. Gente, eu estou com 68 anos de idade. Eu trabalho desde os 8 anos que eu comecei a entregar remédio na farmácia do Egídio Rico. Com 11 anos eu fui para o jornal. E desde então eu só tenho trabalhado. Quer dizer, e como é que vai? Então respeitem, ó político, ó mores, ó, como dizia, né, o Cícero, né? Quer dizer, respeitem a dignidade das pessoas. Não hajam como os catilinas lá, né, das catilinárias de Cícero, quousque tandem abucere catilina patiência nostra. Até quando abusarás de nossa paciência, Catilina? Era o verbo de Cícero no Senado romano. Então nós podemos dizer: até quando vocês, políticos corruptos, conspurcarão os seus colegas honestos e continuarão ocasionando desastres sociais nesse país? Nós precisamos de dignidade, nós precisamos de amor. Nós não tem aquele problema, às vezes você fala: mas é católico, é espírita. Olha, a religião social é a ética. Essa que é fundamental na política, em todos os relacionamentos sociais. E eu agradeço essa oportunidade e volto a insistir. Parem, às vezes, alguém aí falar assim, que foi o PT que depositou lá na conta do Lula os 9 milhões, porque se foi, estão cometendo um crime, porque é oriundo do fundo partidário. E o mau uso do fundo partidário acarreta na cassação do registro. Então parem com essas coisas. Tem condições, vamos fazer roda de samba, vamos fazer aquelas festinhas que nós fazíamos, arrecada fundos, enfim, vamos fazer isso aí, porque hoje quase você não tem mais uma roda de samba, né? Você não tem uma quermesse. Você lembra, Claré, que eu usava, né, o microfone das quermesses, lá do Monsenhor Mário, da Cunha Sarmento. Você também usava. Você se recorda? Não fica me entregando, não, hein? Não, era assim. Nós fazíamos lá aquele correio elegante, fulano de tal, né, mandando um correio elegante para a senhora tal. Não era isso que nós fazíamos lá na quermesse.
Quer dizer, então, gente, vamos agir com coisa, vamos fazer o seguinte, os sindicatos, vamos realmente patrocinar as causas justas dos empregados, mas respeitando a capacidade dos empregadores, porque isso aí é igual na pensão de alimentos, né? Pode ver que lá no Código Civil está prescrito que os alimentos serão na conformidade com as necessidades do alimentado e as possibilidades do alimentante. Isso vale em qualquer circunstância. Isso vale para nós mantermos o equilíbrio ético entre o trabalho e o capital. Falou, doutor, obrigado pela presença, as portas estão sempre abertas e esperamos que da próxima vez a gente possa falar somente de coisas boas. Então, obrigado. E não vai alguém ficar enciumado, porque faz 2 horas que eu estou aqui, hein? Não, não porque vai às não. vezes tem uns aí 15, por que esse cara vocês dão espaço para ele? É sempre assim, gente. Eu não recebo nada, é aquilo que está no Evangelho, não esconde debaixo do catre não, porque o dia que eu chegar lá em cima, lá, a hora que eles forem me questionar, eu vou, não, pelo menos, a língua foi, eu escrevi e nunca ganhei nada. Nunca maltratei ninguém, porque eu sempre costumo dizer o seguinte, você não deve criticar a pessoa, você deve criticar uma ação da pessoa que eventualmente não corresponda com um preceito legal ou com a previsão ética. Obrigado, doutor. A gente faz um pequeno intervalinho, eu já volto com os recadinhos finais do programa. Muito bem, deixa eu dar um recadinho aqui. O Leandro Gualtiero Silveira perdeu a carteira com todos os documentos. O telefone dele, do Leandro, é 99-385-0958. 99-385-0958, é o telefone do Leandro. E tem um telefone aqui da Zilda, que acho que é a mãe dele, 99-160-8448. 99-160-8448. É o telefone da Zilda. E a Zilda também pediu que a gente desse um recado aqui, que ela está procurando serviço como acompanhante ou faxineira. Se você puder oferecer esse serviço aí para a Zilda, o telefone dela, 99-160-8448. Bem, a gente vai encerrando o programa de hoje, lembrando que amanhã, depois do Fique Sabendo, tem o Educador em Entrevista Especial, vem aí um cantor de Jardinópolis, Jorge Nunes. E hoje à tarde, 6h30 da tarde, com Fernando Nunes no Cidade na TV, você vai conhecer quem é a corte da Festa do Leite Rodeio Music de Batatais. A eleição aconteceu ontem à noite, o Fernando Nunes foi lá juntamente com Paulinho Tolentino para registrar e você vai ficar sabendo tudo mais às 6h30 da tarde. Uma boa tarde para você e até amanhã, se Deus quiser.